tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste novo dia, neste sábado, dia em que a igreja nos convida a rezar, olhando para o exemplo e modelo de Maria, a serva por excelência de Jesus. Por isso começa o seu dia olhando para a simplicidade de Maria e ao mesmo tempo olhando para dentro de você, acolhendo tudo o que está em ti, os seus pensamentos, as suas emoções, tranquilizando-as. Cada inspiração e expiração, você vai sentindo-se mais calma, preenchido da presença de Deus, deste Deus que nos ama, deste Deus que nos acolhe. Por isso, inspire e acolha em ti Deus. Meditemos o texto que nos é dado hoje, Mateus, capítulo 12, versículos 14 ao 21. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, estamos acompanhando nesta semana a perseguição dos adversários de Jesus, especialmente os fariseus, que não admitem a novidade que Jesus traz, a maneira diferente, nova de se relacionar com Deus, não aquela exigente, dura, castigadora, justiceira que fazia os fariseus. Mas Jesus traz um Deus manso e humilde de coração, um Deus dócil, um Deus que quer salvar a todos. Ontem nós víamos a implicância desses fariseus com Jesus diante daquela realidade de Jesus com seus discípulos ali em dia de sábado. Aqui está quem é maior do que o templo, quem é maior do que o sábado, diz Jesus. Isso não entra na cabeça dos fariseus, pois esperavam Jesus um Deus diferente, um Messias que seguisse os seus caprichos. E de repente está ali um Jesus totalmente averso àquilo que eles esperavam. Por isso não admitem, não engolem este Jesus. Como assim hoje também, muitos não admitem falar de um Jesus dócil, misericordioso e amoroso. Quantas vezes recebo pessoas para a confissão e não admite o Jesus que os evangelhos apresentam? Não sou eu que apresento, são os evangelhos. E que nós colocamos em nossa cabeça um estereótipo de Deus e queremos que Deus seja sempre aquilo que eu aprendi.
um Deus severo, um Deus castigador, um Deus que pune de acordo com o meu pecado. Esse Deus, eu tenho medo dele e me distancio desse tipo de Deus. Porque o Deus que apresenta Jesus Cristo é esse Deus que aqui se apresenta no texto de hoje. Um Deus que, diante das ameaças dos seus inimigos, se retira. E ao se retirar, as pessoas, a multidão o segue, porque vê nele a única esperança para seus dilemas, seus problemas. E Jesus, ao avistar esta multidão que o segue, ele simplesmente cura. Faz aquilo que estas pessoas precisavam. Cura todos, diz o texto. E ainda diz, não divulguem, não coloquem nas redes sociais. Não faço isso para aparecer, mas isso faz parte da missão que o Pai me confiou. E o texto no final vai dizer aquilo que dizia o profeta, no profeta Isaías. Este meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Não para aparecer, ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças, como faziam os fariseus. Não quebrará o caniço rachado, e nem apagará o pavio que ainda fumega, até que triunfa o direito. Ou seja, Deus é manso. Mansidão não significa calar a boca. Mansidão significa assumir aquilo que o Pai me confiou, mesmo que tenha cruz, mesmo que tenha provações. Ele está pronto para assumir aquilo que o Pai o confia, até que o direito triunfa. E aí então, o final do texto vai dizer, em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Sim, a esperança não está nos fariseus, nesses hipócritas da lei, nesses que esperavam um Deus rígido, punitivo, castigador e justiceiro. Não é nestas pessoas que a esperança está. A esperança se encontra neste Deus dócil, amoroso, carinhoso para com cada um de nós. Deus não nos trata como merece os nossos pecados. Deus nos trata segundo a sua misericórdia, segundo a sua mansidão. Aprendamos e busquemos este Deus, pois Ele está acessível a cada um de nós. Basta buscarmos. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.